Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que bom, irmãos e irmãs, que nós nos encontramos no programa Oração Pai das Misericórdias, neste dia 5 de julho de 2021. Hoje é segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Iniciamos mais uma semana pedindo a bênção de Deus, para que nós possamos viver esta semana no amor a Deus, no amor ao próximo. É isso que deve marcar a nossa vida, marcar o nosso testemunho de fé, amar a Deus sobre todas as coisas e, por causa de Deus, amar os nossos semelhantes. O Sistema Canção Nova de Comunicação, ele quer nos proporcionar exatamente isso, nos motivar a viver a nossa fé, o testemunho da fé por meio do amor, da virtude do amor. É a graça que nós pedimos a Deus no programa Oração Pai das Misericórdias. Meu irmão, minha irmã, vamos meditar o Evangelho de hoje. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 26. Mateus 9, do versículo 18 ao versículo 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: "Coragem, filha, a tua fé te salvou." E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: "Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo." E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, Jesus é nosso Senhor e Salvador, e Ele opera as obras de Deus também por meio de sinais, curas, milagres e ressurreições. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, Ele difunde o reino de Deus por meio também dessas obras. Mas é interessante percebemos logo aqui no começo do Evangelho de hoje, quando um chefe se aproximou de Jesus, dizendo para ela: "Minha filha", dizendo para Jesus: "Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá." Esse chefe da sinagoga professou a sua fé em Jesus. Interessante que a partir desse gesto, a igreja, ela teve a delicadeza de estabelecer um ritual de exéquias. Quando algum cristão católico vem a falecer, muitas vezes os sacerdotes são chamados para encomendar o corpo.
para fazer o ritual das exéquias. Justamente a igreja faz isso baseando-se também nesse trecho do Evangelho. E a igreja reza pelo falecido, pela pessoa falecida, com fé na ressurreição de Jesus. Com fé de que, para Deus, aqueles que faleceram fazem uma passagem, Páscoa, para participar da glória de Deus, a vida eterna, por causa da ressurreição de Jesus. Então é tão bonito perceber esse gesto da igreja de ternura, de proximidade em relação à família em luto que perdeu um ente querido. E, meu Deus, nesta pandemia que nós estamos ainda vivendo, atravessando, quantas mortes, quantos falecimentos, pessoas queridas, pessoas próximas a nós. Mas nós rezamos pelos falecidos com fé em Jesus ressuscitado, que dá aos falecidos a graça de passar desse mundo para a glória de Deus. É Jesus a garantia da vida eterna. É Jesus. Ainda no Evangelho de hoje, Jesus também curou uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Essa mulher que veio por trás dele tocou a barra do seu manto, porque essa mulher tinha uma fé imensa em Jesus. Ela sabia, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. E assim aconteceu. Fé em Jesus. Sabendo que Jesus, ele difunde o seu reino também por meio desses sinais, desses prodígios, dessas curas e da ressurreição. Hoje, irmãos e irmãs, nós pedimos a Jesus que ele aumente a nossa fé. Nós cremos, sim, certamente, nós cremos, mas que ele aumente a nossa fé. Que possamos realmente crer cada vez mais em Jesus, Filho de Deus Salvador. Crer em Jesus que tem o poder de nos libertar da morte e do pecado, para que nós possamos viver para Deus, viver na comunhão de amor com Deus. Que Jesus possa hoje também dar aos nossos falecidos, aos nossos entes queridos, amigos e amigas já falecidos, o dom da vida eterna. Que pelo poder de sua misericórdia, pelo poder de sua misericórdia, que os falecidos possam ir para a glória de Deus. É com essas intenções que nós rezamos a oração ao Pai das misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.